A replicação do DNA é realizada por uma série de proteínas, que atuam de forma independente. Aqui nesta figura, você observar as principais atuando. Na realidade, a maior parte das proteínas é mantida unida em um grande complexo multienzimático, que sintetiza o DNA muito rapidamente. Esse complexo pode ser comparado a uma minúscula máquina de costura composta por peças proteicas e impulsionada pela hidrólise de nucleosídeos trifosfato. Como na máquina de costura, o complexo de replicação provavelmente permanece estacionário e o DNA pode ser comparado a uma longa faixa de tecido sendo rapidamente costurada, enquanto passa pela máquina. Embora o complexo de replicação tenha sido mais bem estudado em E. coli e em vários de seus vírus, um complexo muito semelhante também ocorre em eucariotos, ou seja, em nós seres humanos. Quero dizer em vocês. Na frente da forquilha de replicação, a DNA helicase abre a dupla hélice de DNA. A seguir, as proteínas ligadoras de fita simples de DNA, SSB, ligam-se fortemente e de maneira cooperativa para expor as fitas simples de DNA, sem encobrir suas bases que permanecem disponíveis como moldes. Essas SSB evitam a formação de pequenos grampos, que formam-se rapidamente no DNA de fita simples. Depois, uma DNA primase produz pequenos iniciadores primeiros de RNA. A seguir, duas moléculas de DNA polimerase trabalham na forquilha, uma na fita líder, ou fita contínua, e outra na fita não líder, ou descontínua. Enquanto a molécula de DNA polimerase na fita líder pode operar de modo contínuo, a molécula de DNA polimerase na fita não líder deve reiniciar em intervalos curtos, utilizando sempre os pequenos iniciadores de RNA produzidos pela DNA primase. Na fita não contínua, a maquinaria de replicação de DNA deixa para trás uma série de fragmentos de Okazaki não ligados, que ainda contém segmentos de RNA primeiros. Como discutido anteriormente, esse RNA é removido por RNases e o intervalo resultante é preenchido por enzimas de reparo de DNA, que atuam atrás da forquilha de replicação. A seguir, uma enzima chamada de DNA ligase liga a extremidade 3' do novo fragmento de DNA à extremidade 5' do fragmento anterior, completando o processo. Em sua maioria, as DNA polimerases por si só sintetizam apenas um pequeno segmento de nucleotídeos e logo se dissociam do DNA molde. Essa rápida dissociação dificultaria a síntese pela DNA polimerase de longas fitas produzidas na forquilha de replicação caso não houvesse uma proteína acessória, chamada de cinta deslizante. Essa cinta mantém a polimerase firmemente associada ao DNA enquanto está em movimento, mas a libera tão logo a polimerase encontre uma região de DNA de fita dupla. A montagem da cinta ao redor do DNA requer hidrólise de ATP por meio de um complexo proteico especial. Este é chamado de montador da cinta. Ele hidrolisa ATP enquanto monta a cinta em uma junção molde-iniciador. A íntima associação de todos esses componentes proteicos aumenta bastante a eficiência da replicação, sendo possível graças à conformação da fita não líder, que parece enovelar-se para trás. Esse arranjo também facilita a formação da cinta da polimerase, cada vez que um fragmento de Okazaki é sintetizado, pois o montador da cinta e a molécula de DNA polimerase da fita não líder são mantidos unidos, mesmo quando dissociados do DNA molde. As proteínas da replicação parecem, portanto, estarem sempre unidas formando uma única unidade de grande tamanho, massa molecular total maior que 106 Daltons. Elas permitem que o DNA seja sintetizado, ou replicado, dos dois lados da forquilha, de modo eficiente, ultra-rápido e muito coordenado. Alguns erros podem acontecer no processo. As próprias DNA polimerase corrigem pareamentos incorretos através de um sítio catalítico separado, aumentando a fidelidade do processo. Muito obrigado a vocês todos pela